Você marcou seu casamento e agora está aproximando. E de repente tem um ensaio fotográfico, um pré-casamento para você fazer. E você não tem a menor noção de como organizar esse ensaio. Eu vou estar passando aqui dicas valiosas, dicas importantes de como você planejar seu ensaio fotográfico. E até mesmo se você for o fotógrafo e ainda não tem nenhuma experiência em como fazer um ensaio pré-casamento, eu vou estar dando dicas preciosas aqui de como conduzir, como explicar para a sua cliente. Meu nome é Márcio e nesse vídeo vamos estar falando em como organizar o ensaio pré-casamento. Seja você a noiva, seja você o fotógrafo. É muito importante saber dar o passo a passo para a sua cliente para ser mais assertivo no dia do ensaio pré-casamento. Primeiramente, a gente tem que saber o porquê fazer um ensaio pré-casamento. O ensaio pré-casamento é um ensaio fotográfico feito um pouco antes do casamento e é muito utilizado para poder fazer algumas forrações, fazer impressões, porta-retratos, posters, para poder estar colocando lá no dia do casamento. E até mesmo é uma lembrança pro casal, do momento que eles ainda não eram namorados somente. Como está aproximando do casamento, tem toda aquela pressão, aquela correria, e de repente é um dia onde o casal vai estar relaxando um pouquinho, curtindo um ao outro, relembrando ali tudo aquilo que eles estavam vivendo e vão curtir bastante. Então é um dia para poder aproveitar, curtir, namorar bastante, e enquanto isso, o seu fotógrafo vai estar fazendo belas fotos e bons registros desse momento. Mas para que tudo isso ocorra bem, é necessário planejamento. Falando em planejamento, eu indico que o ensaio pré-casamento seja feito com pelo menos 2 meses para o seu casamento. Por quê? Para poder dar tempo de fazer impressões, fazer qualquer tipo de projeto, dê tempo de ficar pronto até o dia do casamento. Mas isso não é uma regra. Como eu vou falar mais à frente no vídeo, tem algumas exceções que é possível fazer o ensaio, sei lá, 6 meses, 8 meses antes. Tudo depende do que você sonha, tudo depende daquilo que você quer no seu ensaio. Então, o primeiro item que a gente precisa definir para o ensaio fotográfico seria o estilo desse ensaio. Como assim um estilo? Cada casal tem uma personalidade, tem um jeitinho diferente. Tem casais que são bem mais extrovertidos, outros já são mais românticos, outros gostam muito da natureza, outros já curtem mais um estilo um pouquinho mais urbano. Então, identificar o estilo do casal é o primeiro passo. Não adianta nada um casal que é bem mais urbano querer fazer foto, sei lá, numa cachoeira, na chapada, em algum lugar assim. Não vai combinar muito bem, porque não é o estilo deles. E do mesmo modo, um casal que é super, gosta muito de natureza, de cachoeira, fazer um ensaio no meio da cidade. Não vai combinar tão bem, eles não vão ficar tão à vontade com aquele estilo. Então, o primeiro passo é identificar o estilo do casal para poder saber o estilo que aquele ensaio vai ser levado. Podemos também definir o estilo de acordo com alguma tendência, né? A maioria das noivas pesquisam em vários blogs de noiva, ou até mesmo no Instagram, no Pinterest, ensaios fotográficos. E nessas pesquisas tem muitos ensaios fotográficos de referência e lá apresentam vários estilos de ensaio. Por exemplo, há um tempo atrás estava muito em alta aquele estilo, aquele boho chique. Teve também a época que teve muito em alta um estilo mais country, um estilo mais street, né, mais urbano. Então, além de identificar o estilo do casal, você também pode estar olhando com referências, né? Caso tenha alguma referência ali que você goste, você pode estar fazendo naquele estilo. Mas eu sempre recomendo que você personalize de acordo com o seu gosto. Porque ao passar do tempo, aquele estilo que você escolheu através de uma tendência pode ter já saído de moda e aquilo às vezes não tem nada a ver com você. Eu vou passar 2 dicas para vocês conseguirem selecionar mais fácil o estilo do ensaio. Primeira dica, crie uma pasta no celular mesmo, no computador, e nessa pasta você vai salvando todas aquelas fotografias que você gostou de ensaios. Vai pegando tudo aquilo que você gostou e vai colocando tudo dentro daquela pasta. Você consegue fazer isso até mesmo no aplicativo Pinterest, né? Lá tem como você selecionar a pasta e você vai olhando várias fotografias e vai colocando lá dentro. Com o passar do tempo, depois de um tempo, você abre essa pasta e dá uma olhadinha no estilo de foto que mais tem lá. Aquele estilo de foto que você mais salvou, que você mais gostou, geralmente é o estilo que você prefere. Uma segunda dica para poder definir é contratar
uma produtora. Existem profissionais especializados em fazer produção fotográfica, que vai te ajudar a identificar o estilo, a separar roupa, produção, identificar local, cenário, tudo isso. Então são profissionais especializados para poder auxiliar e te ajudar nessa escolha. Segundo item muito importante, esse eu acredito que seja o item que dá mais dúvida em todo casal. Seria onde fazer o ensaio. Primeira coisa que vocês têm que colocar em mente é que o lugar precisa combinar com o estilo que você já definiu. O segundo ponto para você poder escolher o local que você vai fazer seu ensaio fotográfico é analisar 3 fatores. O primeiro fator seria o sonho. O ensaio pré-casamento é uma ótima oportunidade de você conhecer algum lugar que você sempre quis conhecer, que você acha muito bonito, que você admira, conhecer com seu noivo. E ali já fazer um belo registro, fazer fotos incríveis de um lugar que você sempre quis conhecer, que você sempre sonhou, ainda mais com seu noivo. Então, é uma bela oportunidade de olhar aqueles lugares, sei lá, praia, uma cidade, quem sabe até mesmo outro país que você gostaria muito de conhecer e já levar um profissional para poder fazer todas essas fotos, fazer imagens incríveis e fazer um ensaio super diferente. O segundo ponto que você pode estar escolhendo também o local do ensaio pré-casamento seria de acordo com a história do casal. Existem muitos lugares que contam a história daquele casal. Geralmente o lugar onde se conheceram, a casa de algum parente que eles vão muito, ou sei lá, fazenda, chácara da família, algum lugar que eles frequentam, que eles gostam de ir. Personalizar o ensaio pré-casamento com um local que tem a ver com a história daquele casal e ainda traz ainda mais sentimento em relação ao local, casal, para as fotografias. É uma ótima ideia. Eu já fiz ensaios fotográficos dentro de biblioteca, de faculdade, na chácara da família, na casa da avó, onde os noivos se conheceram. Então isso faz o ensaio fotográfico ser ainda mais único, ainda mais exclusivo, ainda mais diferente. O terceiro fator que pode te ajudar a escolher o local do ensaio fotográfico seria referências. Sim, às vezes tem muitos casais que não podem ir num lugar que eles sonham muito por agora, ou até mesmo, sei lá, não querem ir a algum lugar que se conheceram, não tem, a história deles ou então a história deles é bem curta, não tem nada, nenhum local específico. Então, vale sim olhar referências, olhar lugares onde estão fazendo ensaios fotográficos, lugares onde que você já viu fotos que você gostou bastante, localizar esses lugares e fazer um ensaio fotográfico lá. Mas lembre sempre de casar o local com o estilo do ensaio que você quer, o estilo do casal. Vou passar aqui 2 dicas em relação a locais para fotografar que você precisa se atentar. Dica número 1. Verifique a época que você quer fotografar. Por quê? Existem locais que dependem de épocas para se fotografar. Por exemplo, algumas plantações têm épocas específicas do ano que as fotografias vão ficar mais bonitas, que geralmente a plantação está mais bonita. Então é interessante que você verifique a época certa daquela plantação para fazer um ensaio fotográfico. Às vezes vão precisar adiantar muito o ensaio. Outros locais fecham em determinadas épocas do ano. Então, verificar a disponibilidade do local para aquela época que você pensa em fazer um ensaio fotográfico é muito importante. A segunda dica que eu tenho referente a locais é ligue e reserve com antecedência. Por quê? A maioria desses lugares que a gente vai fotografar são propriedades privadas. Então, nós não podemos chegar lá sem estar avisando. E também, muitos desses lugares trabalham somente com reserva. Então, se você quer evitar qualquer tipo de transtorno no dia do ensaio fotográfico, ligue com antecedência, reserve, combine valores, combine formas de pagamento para poder, no dia, ser muito mais tranquilo e não ter nenhuma surpresa desagradável. Terceiro item para você planejar um ensaio fotográfico e ter sucesso nele. O que levar? Depois que você já definiu o estilo do seu ensaio fotográfico, definiu onde você vai fazer o seu ensaio, você precisa definir o que você vai precisar levar para aquele dia. Então agora é o momento de você definir as roupas que vão ser utilizadas no dia. Eu indico que em uma tarde de ensaio pré-casamento, utilizamos uma média de 2 a no máximo 3 roupas. Por quê? Às vezes não dá tempo de ficar trocando muito de roupa.
E às vezes, o ensaio fotográfico ele é progressivo. Então a gente vai fotografando, vai ficando bom, vai passando o tempo, ele vai ficando ainda melhor. E de repente, quando está no ápice do ensaio, tem que trocar de roupa. Então é interessante que você leve somente 2 ou 3 roupas, dá para fazer lindas fotos, fica ótimo, falta nada. Não se esqueça de combinar o estilo das suas roupas, o estilo da roupa da noiva, com o do noivo. Combinar tanto em tons e estilo também. Se a noiva estiver mais esportivo, o noivo tem que estar de esportivo. Se estiver mais social, a noiva também tem que estar de social. Então, combinar o estilo e os tons ajuda muito na hora da fotografia. Cores muito diferentes chamam muito a atenção, destoa nas fotos. Então, cores mais iguais, cores mais parecidas, fica muito mais harmônico o resultado das fotos. E não se esqueça dos acessórios. Acessórios que eu estou falando seria brinco, pulseira, caso você queira algum chapéu, colar, esses acessórios. E leve sempre mais de um par de sapato ou tênis. Por quê? Às vezes não combina, às vezes estraga, suja. É interessante que você tenha algum reserva, pelo menos. E falando em acessórios, tem muitas noivas que gostam de levar acessórios para cenário. Como, por exemplo, montar um piquenique, levar champanhe, alguns levam balão, outros levam plaquinhas, essas coisas. Se é a sua vontade, você gostaria de ter alguma foto com esses acessórios, leve. Tudo aquilo que você quer, leve. Eu não vou estar te inibindo de nada disso. A gente está aqui para poder cumprir o seu sonho. Mas lembre-se que somente o casal, com roupas bacanas e o lugar, a gente já consegue fazer um ensaio fotográfico lindo, maravilhoso e perfeito, tá? Não abuse tanto assim desses acessórios de cenário. Por quê? Senão a gente vai ficar muito tempo fotografando com objetos de cena e vamos ter menos tempo para poder fotografar o que realmente importa. O casal, o sentimento de um com o outro. E extrair isso daí durante o ensaio leva um bom tempo. Dependendo do lugar que você escolheu para fazer seu ensaio fotográfico, é interessante que você leve em consideração o percurso que você vai precisar fazer até chegar lá. Por exemplo, se você escolheu fazer um ensaio em uma cachoeira, geralmente a grande maioria das cachoeiras tem uma trilha para chegar lá. Então leve algum tênis, algum sapato que seja confortável para você poder caminhar até chegar lá. E quando a gente vai fazer ensaio na natureza, onde a gente não tem controle de, sei lá, insetos, bichos, é interessante que se você tiver algum tipo de alergia, leve o remédio para dor de cabeça, repelente, porque vamos estar bem isolados na maioria dos casos. Então leve tudo isso, né, até mesmo por conta de sua segurança. E o último item de o que levar seria: leve alguém da sua confiança. Eu gosto sempre quando a noiva leva alguém que a conheça bem, conheça há um bom tempo, para poder acompanhar o ensaio fotográfico. Para poder auxiliar em pegar algum material, pegar alguma roupa, algum acessório, carregar alguma coisa. E também porque essa pessoa conhece muito mais a noiva do que eu. Eu sei olhar e falar o que tá bom, o que não tá legal. Mas, por exemplo, quem conhece ela há mais tempo vai saber muito melhor o jeito que ela gosta do cabelo, se o sorriso está verdadeiro, se está falso, como é que tá. Então leve alguém, que isso vai te dar ainda mais segurança em relação às fotos, se você está bem, se você não está bem, e também vai te dar um apoio no que você precisar. Então definimos o estilo, definimos o lugar, definimos o que levar, e aí, como é que vai ser o dia? Tem muitas noivas que ficam super ansiosas, às vezes nem dormem direito a noite anterior, por ansiedade desse ensaio fotográfico. Eu vou te explicar muito bem como é que vai ser. Vai ser uma tarde muito tranquila, muito leve, muito mais tranquilo do que você imagina. Então não precisa ficar ansiosa no dia, não precisa ficar no dia nada, não precisa ficar ansiosa a semana inteira, que tudo vai funcionar muito bem. Só se atente a esses detalhes que eu te passei. Mas tendo o básico, seria o casal, roupas bacanas e o lugar que você escolheu, a gente já consegue fazer um ensaio fotográfico lindo. Lembre-se também que dependendo do lugar que você escolheu, demanda muito mais tempo. Às vezes o lugar que você escolheu precisa que a gente viaje, às vezes fique até mais de um dia, às vezes precisa de trilha. Então, se você escolher um lugar assim, você tem que estar disposto a poder chegar lá, porque vocês mesmos escolheram.
Mas na minha opinião, vale muito a pena esse esforço para você conseguir conhecer um lugar que você queria muito conhecer, fazer fotos lindas, ter registros únicos de um momento tão bonito. Eu acho que o resultado compensa muito. E o principal, esteja muito bem um com o outro. Não briga 1 ou 2 dias antes do ensaio fotográfico. Estejam bem no dia. Durmam bem 1 ou 2 dias antes, para no dia ser um ensaio fotográfico muito tranquilo, muito divertido, que vocês realmente aproveitem um ao outro naquele dia. É uma tarde para vocês estarem se curtindo. E eu vou estar fotografando essa tarde junto com vocês. Mas se divirtam em todo o processo. Pessoal, esse vídeo ficou um pouco mais extenso, mas eu acredito que eu passei muitos detalhes, muitas dicas valiosas para vocês. E seguindo essas dicas, você pode ter certeza que você vai fazer um ensaio fotográfico ainda mais bonito, ainda mais personalizado e você vai gostar ainda mais do resultado, tá bom? Curta esse vídeo, por favor. Se puder compartilhar para alguém, eu agradeço muito. E acompanhe que logo vou estar soltando mais vídeos como esses para vocês. Muito obrigado.